Querido irmão, querida irmã, continuamos hoje, todas as semanas. Já é longo o nosso percurso palmeado, temos um belo caminho já percorrido e continuamos hoje também com a nossa leitura orante da palavra, o texto do 33º domingo do tempo comum, para o domingo, dia 17 de novembro. E é Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Vou lá, como sempre, começo pela leitura. Na segunda parte do nosso programa, então, sim, a oração. Vamos, pois, Lucas 21, 5 a 19. Como alguns falassem a Jesus a respeito do templo, ornado de belas pedras e ofertas votivas, ele disse: contemplais estas coisas, dias virão, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Respondeu: atenção para não ser desenganados. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzirem a reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos será ocasião de testemunho. Tende presente em vossos corações não premeditar a vossa defesa, pois eu vos darei eloquência e sabedoria, às quais nenhum dos vossos adversários poderá resistir, nem contradizer. Sereis traídos até por pai e mãe, irmãos, parentes e amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Aqui está, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste domingo, 17 de novembro, é o 33º domingo do tempo comum. Quem ouve uma palavra destas, com esta tonalidade, com estas imagens de caráter apocalíptico, claro, fica apavorado e inquieto. Afinal, o fim será realmente com estes traços? Acaso Deus deseja que o mundo criado tenha esta conclusão? Eu gostaria
de responder já de antemão que se algo assim acontecer, não será porque Deus teria desencadeado. A humanidade, sabemos, que é capaz, dispõe de meios, inclusive. Só os recursos militares podem explodir o mundo criado mais de uma vez, pelo menos o nosso planeta Terra. Tudo o que há de vivo pode estar sob riscos. Mas não é isso que o Evangelho quer abordar. Vamos lá. Acreditava-se, ao tempo de Jesus, uns 200 anos antes, 250 anos antes, e também até uns 200 anos depois, que o Filho do Homem, o Messias prometido, ele, algumas correntes assim pensavam, teria esses traços e a sua vinda teria essas características apocalípticas, com todas as grandes convulsões cósmicas que às vezes se encontramos até em filmes. Tentemos entender. O assunto aqui do nosso tema é as belas pedras que compunham a maravilhosa arquitetura do Templo de Jerusalém. Grande. Para os padrões da época, olha, mais ou menos 100 mil metros de área quadrados de área construída. Para aquela época, o que lhe parece? Era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Pois bem, então observemos. Dias virão, assim a resposta de Jesus. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Entendamos, o Evangelho foi escrito lá pelos anos 85, depois de Cristo. Nos anos 70, o Império Romano, o general romano Tito, face a uma insurreição à vida dos judeus contra os romanos, o general invadiu o templo. A cidade foi destruída. E, de fato, houve muitas destruições, houve muitas ruínas, inclusive o templo. Era sob esta memória que o texto foi escrito. Pois bem, quando será isso? É a referência à conclusão da história. Viria o Messias para por fim a uma história cheia de contradições para o povo de Israel, julgar e premiar, recompensar os bons e deixar ao seu próprio destino quem não tivesse vivido a fidelidade à aliança. E aí o Senhor Lucas serve-se desta linguagem e apresenta a palavra do Senhor Jesus nestes tons. Não se deixem enganar. Haverá sempre quem diga, sou eu. Haverá pretensos messias e salvadores. Apresentar-se-ão muitos salvadores, sim, falsos salvadores que pretendem oferecer também falsas salvações. Ora com mercados e consumos, ora com poder, ora com prestígio, ora com falsos fascínios. E tudo isso encontra na linguagem apocalíptica uma linguagem simbólica. Pois bem, o tempo, não vos atemorizeis, porque é preciso que aconteça tudo isso, que aconteçam tantas destruições. Não é isso que pretende o evangelista. Mas é preciso que a maldade presente no mundo venha para a explicitude, para que possamos conhecer o quanto somos em tudo dependentes da graça e da gratuidade salvadora de Jesus Cristo. Antes de tudo, hão de vos prender, de perseguir, de denunciar,
de humilhar por causa do meu nome. Isto é, por ser cristão, por seguir Jesus, por optar por sua verdade, por escolher o seu nome como sentido para a vida, por testemunhar o que ele propõe com gratuidade amorosa, propõe aos seus discípulos e seguidores. E conclui com uma frase consoladora: sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum só cabelo da vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Ou seja, os cristãos não estão isentos de seguir o caminho de Jesus também pelas vias da cruz. Não é que Deus queira que os cristãos sofram, como não quis que Jesus sofresse, mas Ele quis sempre que Jesus mostrasse a plenitude, totalidade e absolutez do seu amor. E Ele fez isso até na cruz. Humilhavam-no, escarneciam, aplicaram-lhe implacáveis sofrimentos, tudo apontava para o fracasso, e ei-lo silenciosamente vencedor, reconciliador, misericordioso. Talvez tenhamos que experimentar também nós, discípulos do Senhor, situações contraditórias, negativas e agressivas. Talvez tenhamos que combates que venham de dentro de nós, tentações, falsas propostas, falsas verdades, seduções, ou combates cujas forças partam de fora de nós, de onde for. Precisaremos oferecer as nossas melhores energias, e aí a graça, a força do Senhor, o dom do seu Espírito será a nossa grande sustentação. E a imagem é bonita. Nenhum cabelo se perderá. Claro, força da expressão para indicar é uma vitória já assegurada. Não por nossas vitalidades, mas porque o Senhor estará conosco. Não precisamos temer o futuro, mas viver em fidelidade ao Senhor, no presente e no futuro. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos à segunda parte da nossa leitura orante. A leitura deste 33º domingo do tempo comum. É o dia 17 de novembro e falávamos há pouco de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 19. Vamos antes para a nossa necessária pacificação interior, predispor-nos à oração. Não é apenas e simplesmente multiplicar palavras, o ato orante, a atitude orante. Não é isso. Orar é o diálogo, quase que face a face com Deus,
que não o temos diante de nós com um corpo visível, reconhecível. E Deus, como diz o Evangelho de João, é Espírito, está dentro de nós, desde o batismo, Ele participa, habita em nós. Para falar a Ele, para ouvi-lo, é preciso cultivar nossa interioridade. Então, ponha-se numa posição que favoreça a quietude, o recolhimento. Ponhamo-nos, eu e você, numa condição pessoal que permita a Deus nos falar. E para isso é preciso que nos disciplinemos, fechemos os olhos, condicionemos nosso psiquismo à quietude. Deus não fala em voz alta e também não se revela nos grandes agitos. Em silêncio, tente sentir o ar que infla os seus pulmões. Para o corpo, aquele ar é denso de oxigênio. Para o nosso espírito, para a nossa alma, o Espírito Santo é denso de amor de Deus. Então, peçamos, ou melhor, condicionemo-nos. Com os olhos fechados, tentemos ouvir o nosso coração a pulsar. Tentemos sentir os movimentos do próprio coração, o sangue que de lá parte com boa velocidade e há uma força biológica admirável que faz aquele coração bater mediante correntes e reflexos enviados desde o cérebro. Tente imaginar-se a olhar o próprio cérebro, aquela maravilha, com milhões de sinapses, de correntes elétricas, de energia, de decisões, de sensibilidades. É assim que somos, é com este corpo que o Senhor quer orar em nós. Então peçamos que o Espírito Santo nos mova, que venha o Espírito de Deus a inspirar, iluminar, disciplinar nossa interioridade. Podemos juntos rezar então, falar, pedir. Vinde, Espírito Santo, enchei nossos corações, iluminai nossa inteligência, inspirai nossas reações e afeições, sustentai nossas disposições a acolher a palavra e a voz do Senhor e a Ele falar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar lá na cena do templo. Jesus está a falar aos discípulos. É grande o movimento naquele templo de Jerusalém, enorme, repleto de pessoas que chegam, que saem, que oram, que cantam, que derramam lágrimas, que levam ofertas. E o Senhor Jesus está a contemplar e a falar aos seus discípulos, lá naquele ambiente rico de muitas vitalidades humanas, mas apenas humanas. E o Senhor começa a falar, vamos tentar vê-lo. E o Senhor a falar aos seus, aos 12, em algum canto daquela imensa edificação.
E o Senhor a dizer: vejam essas construções enormes, pedras imensas, arquitetura maravilhosa, edificações muito bem construídas, uma decoração admirável para dias festivos. Os discípulos olham maravilhados e o Senhor a dizer: de tudo isso não sobrará pedra sobre pedra. Podemos contemplar aqueles discípulos perplexos, aquilo que é admirável, surpreendente, encantador, que está a suscitar maravilhamentos, pedra sobre pedra. Tudo isso será apenas ruínas. Entreolham-se aqueles. Por quê? Como? Assim? Qual é o sentido de tudo isso? E o Senhor começa a lhes dizer. Vamos tentar ouvir o Senhor a repetir a eles. Atenção para não ser desenganados. Muitos se pretendem Messias, salvadores, e não recomendações, não os ouçam. Tentemos ouvir o Senhor, cuidem-se. Não sigam qualquer voz ou palavra. Está o Senhor a lhes dizer, vamos tentar ouvir, nós estamos por perto a observá-los. O tempo está próximo. E quando ouvirdes falar de guerras, subversões, o Senhor está a lhes dizer, não se atemorizem. E o Senhor continua, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, terremotos, pestilências, sofrimentos para a humanidade. Aqueles discípulos entreolham-se e se inquietam. Talvez até digam, mas viemos da Galileia até aqui seguindo o Senhor, depois de tantos milagres. Agora falar isso. Mas o Senhor continua, vamos tentar ouvi-lo, vamos tentar ver o Senhor e ouvi-lo a falar àqueles. Antes parecia uma questão externa aos discípulos, agora estão a dizer, Jesus olha nos seus olhos, aonde vos prender, de vos perseguir, de vos entregar nas sinagogas e prisões. Agora os discípulos talvez se inquietem e se assustem. E o Senhor continua a lhes dizer, isso será ocasião para testemunho. E o Senhor continua, e eles sempre se entreolhando. Sereis traídos até dentro de vossas famílias. Ou seja, também seus afetos estão a perigo. E uma frase ao final, mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis vossas vidas. Sim, eles se entreolham e até dizem, tá, mas como palavras dessas não nos inquietariam? E o Senhor talvez lhes repita, é pela perseverança. Não temais, nenhum só cabelo se perderá. Mas é preciso ter fé, crer. E talvez o Senhor esteja a olhar para mim e para você. Estamos lá em Jerusalém, a contemplar aquelas imensas construções, edificações generosas, portentosas, imponentes, muito bem decoradas, muita arte, muito poder,
muita inventividade e engenhosidade humana. Mas o Senhor olha para mim e talvez esteja a perguntar: em que grau você é capaz de despojar-se, inclusive de sofrer, porque é meu discípulo, minha discípula? O Senhor está a olhar para mim e a perguntar-me: se disponho-me a defender o seu nome e a sua causa? Com que motivações eu falo dele, do amor do próprio Senhor? Com quais motivações eu sou capaz de abraçar a sua cruz e de dizer que a ele sigo, porque eu o amo e porque a amizade com ele confere sentido à minha vida? Ele está a olhar para mim e perguntar tudo isso. É a hora de eu lhe dizer, de eu lhe responder: e se meu modo de crer foi apagado, tíbio, pálido, sem expressão e sem paixão, talvez seja a hora de lhe pedir perdão e de começar, de não me atrasar, de não nos atrasarmos. É a hora de eu falar ao Senhor que quer nos ouvir, desde o templo de Jerusalém, mas agora, melhor ainda, desde a nossa casa, desde dentro de nós.